Oi, gente. Vamos lá para a nossa segunda parte da aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o coração do atleta, sobre o que acontece com o coração, estruturalmente falando, do indivíduo que é submetido a um treinamento durante um período, principalmente atletas, tá? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar. Então vamos lá. Na aula passada, né, no vídeo anterior, a gente falou sobre o débito, sobre a frequência cardíaca, sobre o volume sistólico, sobre a pressão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coração de atleta, tá? Então, essas alterações estruturais que acontecem no coração do atleta, a gente chama de hipertrofia cardíaca, né? Grande parte delas resulta na hipertrofia cardíaca. Ela pode ocorrer em decorrência do treinamento físico aeróbio, onde o tipo de sobrecarga é uma sobrecarga de volume, ou ela pode acontecer em decorrência do treinamento de força, onde o tipo de sobrecarga é uma sobrecarga de pressão. Então, vamos diferenciar um pouquinho as duas. As adaptações funcionais geram modificações estruturais? Por que eu pergunto isso? Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre modificações no débito, no volume sistólico, na frequência. Essas adaptações na função do coração geram as modificações funcionais? Sim, elas têm relação sim. Então vamos primeiro pensar quais são os padrões de hipertrofia cardíaca que podem acontecer e por quê. Então a gente tem os seguintes padrões. Elas podem acontecer de maneira excêntrica ou de maneira concêntrica. Esses tipos de hipertrofia, a excêntrica e a concêntrica, elas podem ser fisiológicas, são aquelas que acontecem em decorrência do treinamento mesmo, ou elas podem ser patológicas, ou seja, se elas estão associadas a alguma doença ou algum outro tipo de anomalia, anormalidade, tá? Que tipo de estímulo pode levar o coração à hipertrofia? Então, o principal estímulo é o mecânico e existe também o estímulo neurohormonal. O estímulo mecânico é aquele associado à sobrecarga de volume ou associado à sobrecarga de pressão para o coração. E muitas vezes esse estímulo mecânico ele é associado, acompanhado por esses estímulos neurohormonais. Então, pelo aumento de alguns hormônios, né, angiotensina 2, noradrenalina, endotelina, hormônio do crescimento IGF, e a insulina, que são hormônios todos que promovem, estimulam o anabolismo, o aumento de síntese proteica e de outros tipos de estruturas, de substâncias lá dentro do coração. Então, respondendo à pergunta, né, o que leva o coração à necessidade de hipertrofiar? Então, imagina que o coração ele está aumentando a fração de ejeção, né, do ventrículo esquerdo, que a gente já viu. Esse aqui é o repouso, comparando não treinado com treinado. A fração de ejeção no momento do limiar anaeróbico, então no não treinado e no treinado, ele já aumenta bastante. E no pico do exercício também tem diferença para o indivíduo treinado, ou seja, o coração ele está mais forte, está se adaptando, está conseguindo ejetar mais. Então, nada mais natural de que ele também tenha a necessidade, né, de adaptar estruturalmente o coração. Então a gente pode ter vários tipos de adaptação de acordo com a especificidade do treinamento. Então, se a gente tem lá um treinamento de endurance, de alta intensidade, né, para melhorar a capacidade aeróbia, se é um treinamento de alta intensidade associado à velocidade para melhorar a capacidade anaeróbia, se é um treinamento de velocidade puramente associado à força para melhorar a força muscular, todos eles podem gerar adaptações diferentes no coração, tá? Então vamos olhar para esse lado aqui, né, o treinamento de endurance ou de alta intensidade, mas que visam a melhora da capacidade aeróbia. Qual o tipo de adaptação que ele leva? Esse tipo de treinamento, ele leva um aumento da pré-carga, né, ou seja, uma sobrecarga de volume para o coração. Volta mais sangue para o coração e ele tem que se adaptar, se ajustar a esse volume aumentado lá nos átrios e ventrículos, tá? Principalmente nos ventrículos. Então, lembra, a gente falou disso, né? O princípio da sobrecarga vale para tudo, inclusive para o coração, tá?
Então, um coração com sobrecarga normal e aqui com sobrecarga aumentada de volume. Está se enchendo mais, tem mais retorno venoso e o coração ele tem que se ajustar, ele tem que aumentar o seu tamanho para poder ejetar um volume maior que chega nele, tá? E aí a gente vê esse padrão de hipertrofia. Em geral, a gente vai ver um aumento de interno, né? Um aumento do diâmetro interno que a gente vê aqui, associado a um aumento da parede também, uma hipertrofia da parede, tá. Esse tipo de hipertrofia, que ele vai acontecer que vai acontecer? Qual que são as etapas, né. A gente tem primeiro a sobrecarga de volume, aí a gente tem um aumento da pressão diastólica final, lá dentro do ventrículo, ou seja, encheu mais, então no final da diástole a pressão está aumentada. Isso leva a um aumento do estresse na parede, ou seja, aquele volume aumentado empurra a parede do coração, a parede do ventrículo esquerdo, e esse é um estímulo para o crescimento que a gente chama de longitudinal dos miócitos. O que que é longitudinal? Tem uma adição em série de novas miofibrilas, novos sarcômeros. E aí a gente observa a dilatação da câmara associado a esse aumento da espessura da câmara, que a gente chama de hipertrofia excêntrica, porque dá a impressão que ele está crescendo para fora, tá? Porque tem dilatação da câmara. Então é o que a gente observa aqui, ó, uma hipertrofia fisiológica desse tipo aqui, coração normal e o coração com hipertrofia fisiológica, do tipo excêntrica. Aqui só um dado do ambulatório de atletas do INCOR, só para a gente comparar uma mesma pessoa com mesma pessoa não, ou 2 pessoas diferentes, mas com o mesmo tipo de estrutura física, com o mesmo tamanho, né, e comparada a um indivíduo sedentário com um indivíduo maratonista, por exemplo, onde o coração, a adaptação cardíaca é bem maior, tá. E aí essas imagens também nos mostram alguma coisa, né, que a gente tem um coração normal, um coração o lado esquerdo do coração, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, né. Aqui um coração normal, então a gente vê lá a parte interna, né, onde tem o volume de sangue e aqui as paredes externas. Na cardiomiopatia dilatada, a gente observa bastante dilatação, uma doença específica aqui que leva a um aumento onde o coração dilata sem ter um crescimento proporcional da massa muscular em volta. E aqui é um tipo de hipertrofia excêntrica, onde você tem um aumento da hipertrofia do coração com dilatação da câmara. Como é que a gente faz para diferenciar uma hipertrofia fisiológica de uma patológica? Então, na patológica e na fisiológica, existem algumas coisas que são muito parecidas. A primeira delas é o tipo de estímulo. Ambas, né, a hipertrofia excêntrica, patológica e fisiológica, originam-se de uma sobrecarga de volume. Por exemplo, só que há uma diferença, né? A etiologia, né, o que leva a essa sobrecarga de volume é, por exemplo, na patológica, uma doença valvular, obesidade, tem vários estímulos, né, várias etiologias que são de origem patológica. Na fisiológica é o treinamento de endurance, treinamento aeróbio. Quando a gente vai olhar para dentro lá dos sarcômeros, o que que a gente vê? Uma adição de sarcômeros em série, nos 2 casos, na patológica e na fisiológica, só que na patológica a gente vê também necrose do miócito, etc. Uma função do ventrículo anormal na patológica e normal ou dentro do normal na fisiológica. E quando a gente o médico pede para esse indivíduo parar de treinar, a gente observa, por exemplo, que na patológica ela não regride, a hipertrofia não regride, enquanto na fisiológica ela regride, tá? Outro tipo de hipertrofia que a gente observa é a hipertrofia concêntrica, a hipertrofia associada à velocidade, à força, à capacidade aeróbia e à força muscular. Então, ela é bem específica, onde a gente observa o principal estímulo, um aumento da sobrecarga de pressão, associado, por exemplo, ao próprio aumento da pressão arterial durante a execução daquele exercício e ao aumento da resistência vascular periférica ou periférica total, tá? Então, o que que a gente vê?
O tipo de sobrecarga agora não é mais de volume, é sobrecarga de pressão. A gente tem um aumento da pressão sistólica, ou seja, a pressão na hora da ejeção, justamente para poder vencer aquela pós-carga aumentada, a pressão ou a resistência. Um aumento do estresse sistólico e aí um crescimento transversal dos miócitos, ou seja, a gente adiciona novas miofibrilas, novos sarcômeros em paralelo, um em cima do outro. E aí por isso dá a impressão que o coração cresce para dentro, por isso o concêntrico, tá? Aumento grande da espessura da câmara. A mesma coisa, se a gente for fazer uma tabelinha para diferenciar o que que é fisiológico e o que é patológico, o que que a gente vai enxergar? O estímulo é o mesmo, sobrecarga de pressão, só que a etiologia, a origem do estímulo na hipertrofia concêntrica patológica, ela vem da hipertensão arterial, de uma estenose, que é o estreitamento da válvula aórtica, enquanto na fisiológica vem do treinamento de força. Se a gente for olhar para dentro do, pegar lá um pedacinho do músculo cardíaco e for olhar na microscópio, a gente vai ver. Ambas têm adição de sarcômeros em paralelo, só que lá na patológica tem necrose, tem fibrose, tem colágeno, enquanto na fisiológica não. A gente tem só o aumento da espessura da parede com aumento de capilares. A função ventricular geralmente é anormal na patológica e na fisiológica normal ou acima do normal. E aí, mais uma vez, quando a gente pede para o indivíduo parar de fazer exercício para ter certeza se é fisiológico ou patológico, na patológica a hipertrofia não regride, enquanto na fisiológica ela regride, tá? Olha aqui a hipertrofia concêntrica. Olha só o ventrículo esquerdo, olha o tamanho da luz lá dentro da câmara, da luz da câmara, como ela fica pequenininha depois desse processo de adaptação. A mesma coisa a gente observa aqui, né, num exame de imagem. Então, aqui o ventrículo esquerdo está em 7,7 centímetros de luz e aqui ele está com 3,6 ou 0,8 centímetros, ou seja, uma redução bem significante. E outra coisa que a gente observa é um desarranjo sarcomérico nesse indivíduo que tem hipertrofia patológica, ou seja, os sarcômeros eles já não estão com a sua estrutura mantida, por isso eles são menos funcionantes, tá? E aí o que que a gente não pode dizer assim, olha, esse tipo de exercício acontece essa hipertrofia, esse é outro, porque existem vários tipos de exercício que são considerados mistos. Então esse trabalho clássico também muito antigo de 94, ele justamente tentou diferenciar os tipos de hipertrofia. Então o que que a gente tem? Ele classificou aqui os tipos dos graus de hipertrofia, né? E associou isso ao tipo de componente dos exercícios ou das modalidades praticadas. Então, ele separou aqui em componente baixo, estático baixo, médio e alto, e componente dinâmico baixo, médio e alto, tá? Então, e aí ele associou isso com a hipertrofia, para ver se isso tinha associação. E ele viu que realmente isso se associava. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui, ó, aqui em cima. Aqui a gente tem modalidades que têm um componente estático na modalidade muito alto. Então, halterofilismo, judô, karatê, a vela. Esses eram que mais tinham hipertrofia do tipo concêntrica, tá? Do outro lado da curva, a gente tem o contrário, que tem um grande componente dinâmico. Então, a maratona, o futebol, o tênis, esses tinham bastante hipertrofia excêntrica, ou seja, tinha muita sobrecarga de volume. E aí a gente tinha modalidades muito misturadas, né, que tinham componentes estáticos altos e dinâmicos também altos. Por exemplo, o boxe, o ciclismo, o decathlon, tá? Esses atletas, eles tinham hipertrofia tanto concêntrica quanto excêntrica, ou seja, tinham dilatação da câmara e também tinham um coração com uma espessura da parede bem aumentada, certo? E aí vários trabalhos foram surgindo, mostrando, associando, separando classes, né, força, resistência aeróbica, misto, e de fato eles viam que existiam diferenças entre esses tipos de modalidade. Então, esse aqui foi uma meta-análise de 59 estudos, com 1.451 atletas, grupos homogêneos de homens entre 18 e 40 anos, né? E aí eles observaram aqui esse aumento da pós-carga
acentuada no grupo força, né? Então, pequeno no grupo controle, um pouquinho maior na endurance, um pouquinho maior no misto e no força o maior aumento da pós-carga, que foi associado também ao maior aumento da espessura da parede. E o diâmetro diastólico final, ele estava mais associado aqui com o grupo misto. Por quê? Porque ele tinha aumento da pré-carga e da pós-carga também, tá? E aí eu coloquei algumas perguntinhas para vocês, verem se entenderam de fato o conteúdo como um todo. Essa primeira pergunta aqui e a segunda pergunta tem mais relação com a primeira videoaula que eu passei para vocês. E a terceira e a quarta pergunta com essa segunda videoaula, tá? Então, quais as principais adaptações hemodinâmicas do treinamento físico, comparando o sedentário com o treinado em relação à frequência, em relação ao volume sistólico, em relação ao débito, em relação à pressão arterial. Quais as diferenças nas adaptações ao treinamento em relação à frequência cardíaca quando consideramos carga relativa e absoluta, tá? Vamos pensar em colocar em gráficos para a gente entender melhor? 3. Explique e dê exemplos de hipertrofia excêntrica, fisiológica e patológica. Explique e dê exemplos de hipertrofia concêntrica, fisiológica e patológica, tá? Então é para vocês aprenderem um pouco melhor o conteúdo. Se tiverem dúvida, voltem o vídeo ou voltem para assistir o vídeo número 1 dessa videoaula, tá bom? Ok, então até a próxima.